Novamente, imploro por inscritos. Este caso acontece no Brasil no ano de 2018. Tatiana Spitzner nasceu em 1988 no Brasil. Ela cresceu lá, com sua família próxima. Isso incluía seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova. Enquanto crescia, Tatiana participou do teatro escolar e desenvolveu interesse pela pintura. Ela era criativa e inteligente. O pai de Tatiana era advogado, e quando ela entrou na vida adulta, ela escolheu estudar direito. Assim como o pai, ela se formou e construiu uma carreira em um escritório com vários sócios. As coisas estavam indo incrivelmente bem para ela. Tatiane também era apaixonada por animais. Fazia trabalho voluntário em um canil e oferecia assistência jurídica gratuita a grupos de proteção animal. Em uma ocasião, ela interveio para resgatar um cavalo de maus tratos e garantiu que ele fosse colocado em um local seguro. Muitos amigos a descreveram como uma pessoa única, mas ela mal sabia disso. A vida que ela havia construído para si mesma logo seria horrivelmente interrompida, e o fim trágico seria registrado por câmeras de segurança. A vida de Tatiane começou a sair do controle quando ela conheceu um homem chamado Luiz Felipe Santos. Depois de conhecê-lo, a vida dela tomou um rumo bem diferente. Em 2013, Tatiane estava assistindo a um jogo de rugby quando, por acaso, conheceu Luiz. Luiz era alguns anos mais velho do que ela. Eles provavelmente se conectaram porque compartilhavam algumas características. Ambos eram muito instruídos, gostavam de cuidar da saúde e eram muito atraentes. Os dois se deram muito bem e começaram a namorar em poucos meses. Em menos de um ano, Luiz pediu Tatiana em casamento. E menos de 2 semanas após o pedido, eles se casaram. O relacionamento deles era eletrizante. No início, eles se mudaram para a Alemanha e moraram juntos para estudar. Eles viveram lá por cerca de 3 anos, de 2014 a 2016. Enquanto estavam na Alemanha, Tatiane mantinha contato com os amigos de casa. À primeira vista, o relacionamento dela com Luiz parecia a parceria ideal. O tipo de relacionamento que quem via de fora sentiria inveja. Mas com o tempo, ela começou a descrever episódios de ciúmes para suas amigas mais próximas. Luiz começou a controlar o que ela vestia, com quem ela falava e o que ela fazia. Depois da Alemanha, o casal voltou para o Brasil. Amigos que conviveram com eles disseram que o relacionamento parecia comum, mas sentiam que algo não estava certo. Eles viram Luiz falar com Tatiane com desprezo na frente de outras pessoas, mas depois mudava para um tom passivo e educado com todos os outros. Lembraram dele chamando ela de burra quando tinha dificuldade em algo simples e depois falando gentilmente com um amigo ao lado dela. Eles se lembraram dele usando apelidos insultuosos para ela, às vezes focando na aparência dela. Eles também descreveram ele colocando a mão na cabeça dela e mandando ela parar de falar, como se estivesse corrigindo uma criança pequena. O controle aparecia nas pequenas rotinas. Amigos disseram que ele vigiava de perto os gastos dela. Tatiane, às vezes, pedia para as amigas pagarem as despesas que dividiam e depois as reembolsava em dinheiro, só para não ter que justificar cada compra quando chegasse em casa. Em várias ocasiões, ele pegava o celular da Tatiane e ficava esperando para ver se algum conhecido homem respondia às atividades dela online. Em outro incidente, quando Tatiane não conseguiu pedir um Uber pelo celular porque o aparelho não estava funcionando direito, uma amiga lembrou que Luiz a repreendeu. Em seguida, ele imediatamente pediu à amiga, em um tom cortês, se ela poderia chamar o carro no lugar dela. As pessoas podiam ver as rachaduras, mas não faziam ideia de quão profundas eram. O peso do relacionamento e o que Tatiane carregava nem sempre era visível para as pessoas ao seu redor. Mas uma análise posterior do laptop dela mostrou que, pelo menos desde março de 2017, ela vinha acessando páginas e assistindo a vídeos sobre como terminar relacionamentos e sobre parceiros que agiam de forma abusiva. Estava mais do que claro que ela estava profundamente infeliz. E na primeira metade de 2000,
2018, o relacionamento se deteriorou ainda mais. Luiz era professor de biologia e Tatiane descobriu mensagens entre ele e uma de suas alunas. Agora, o conteúdo exato dessas mensagens não foi divulgado na íntegra, mas a descoberta delas por Tatiane levou a uma confrontação. Tatiane afirmou que pretendia terminar o relacionamento e se separar. Em resposta, Luiz pediu desculpas e declarou que queria preservar o casamento deles. As contas dele nas redes sociais foram excluídas logo em seguida. Apesar disso, o conflito não se resolveu. Objetos foram danificados durante discussões em casa, segundo uma fonte. Luiz jogou um vaso. A manipulação e os ataques verbais dele agora estavam se tornando físicos. No início de junho de 2018, Tatiane enviou uma mensagem para uma amiga próxima, descrevendo sua situação como um inferno na Terra. A mensagem foi breve e não detalhava um plano. Ela simplesmente transmitia angústia. Ficava claro que ela queria sair, mas não sabia exatamente como. No sábado, 21 de julho de 2018, Luiz comemorou seu aniversário em um bar e Tatiane compareceu. Fotografias e vídeos feitos naquela noite mostravam eles, entre outros convidados. O ambiente era social e público. Não havia nenhum sinal visível de conflito nas imagens registradas. No entanto, logo após o fim das comemorações, o casal voltou para o prédio onde morava e lá dentro tudo saiu do controle. Às 2h34 da manhã, uma câmera voltada para a rua registrou um carro branco parando em frente ao prédio, no meio da rua. Luiz estava sentado no banco do motorista e Tatiane no banco do passageiro da frente, dentro do carro. Luiz levantou as mãos e deu 2 tapas em Tatiane. Tatiane reagiu, virando-se para a porta do passageiro e levando a mão até a maçaneta. A porta do passageiro abriu um pouco, mas logo fechou de novo. Antes que ela tivesse chance de escapar, Luiz se inclinou para o lado dela e bateu a porta com força. Isso se repetiu várias vezes, com Tatiane tentando escapar várias vezes. Havia um claro desentendimento, e com o histórico de Luiz, provavelmente era alimentado pela sua toxicidade. O carro então saiu da posição na rua e entrou na garagem do prédio. Dentro da garagem, o carro parou perto da área do elevador. Luiz saiu primeiro e então deu a volta até a porta do passageiro. Ele a abriu e puxou Tatiane pelo pescoço como se ela fosse sua posse. Tatiane saiu cambaleando. Luiz pressionou o corpo dela contra o carro, mantendo-a presa em um só lugar. A mão dele permaneceu no pescoço dela, enquanto a mantinha no lugar. E enquanto ela estava prensada contra o carro, ele a agrediu novamente. Tatiane tentou se afastar dele e deslocou o peso do corpo para longe do carro, mas continuou ao alcance dele. Ela então conseguiu se soltar, mas Luiz a seguiu imediatamente. Tatiane acelerou o passo, tentando criar uma distância, mas Luiz encurtou o espaço e a puxou de volta para perto dele. Tatiane caiu durante a luta e, enquanto estava no chão, ele a chutou. Ela permaneceu no chão por um breve período antes de começar a se mover novamente. Tatiane se levantou e se afastou novamente do alcance imediato de Luiz. Ela foi para trás de uma coluna na garagem, colocando uma coluna entre ela e ele. Ela então saiu de trás da coluna e correu, indo diretamente em direção ao elevador, mas Luiz correu atrás dela novamente. Ela entrou no elevador, mas Luiz estava logo atrás dela. Ele entrou no elevador e agora ela não tinha para onde ir. Luiz continuou empurrando Tatiane contra as paredes do elevador e a puxava de volta toda vez que ela tentava sair, até que finalmente chegaram ao 4º andar, onde ficava o apartamento deles. Luiz, então, a forçou a sair do elevador e a conduziu pelo corredor. A partir desse ponto, a sequência exata dos acontecimentos dentro do apartamento não é totalmente conhecida. Investigações posteriores revelariam o ocorrido, mas essa não foi a última vez que o casal foi flagrado por câmeras. Houve um intervalo entre as últimas imagens nítidas de Tatiane e Luiz entrando no apartamento e o próximo evento confirmado registrado. O próximo evento aconteceu do lado de fora do prédio, e não era Luiz ou Tatiane saindo, nem mesmo continuando a briga. Em vez disso,
Às 3 da manhã, uma câmera voltada para a rua registrou o corpo de Tatiana caindo de cima, atingindo o asfalto em uma velocidade devastadora. O que aconteceu em seguida foi realmente bizarro. Luiz desceu do apartamento, usando o elevador mais uma vez, e caminhou em direção ao corpo de Tatiana. Talvez tenha sido para verificar se ela ainda estava viva ou não. Em seguida, ele a pegou e carregou seu corpo sem vida de volta para o elevador do apartamento. Ao chegarem ao andar, ele andou de um lado a outro e decidiu limpar o chão e as paredes do elevador. O perturbador é que ele permaneceu estranhamente calmo durante toda a filmagem, mesmo diante do cadáver desfigurado da esposa. Luiz, então, deixou o corpo ali. Ele entrou no carro e começou a dirigir. No total, ele percorreu 300 quilômetros de distância do apartamento. Nas primeiras horas do dia 22 de julho de 2018, os moradores do prédio onde o casal morava ligaram para a polícia, relatando um incidente doméstico. Foram feitas várias ligações, disseram eles. Ouviram muitos gritos e algumas palavras ameaçadoras. Os policiais chegaram logo depois que Tatiana foi morta e encontraram uma cena muito confusa. Eles encontraram Tatiana morta. A polícia então verificou imediatamente as câmeras de segurança e viu os acontecimentos que haviam ocorrido antes. Eles viram que ela havia caído de uma grande altura, mas ao assistirem mais das imagens, eles viram Luiz espancando violentamente e perseguindo Tatiana. Luiz não foi encontrado, então a polícia começou a agir imediatamente para localizá-lo. Pessoas dentro do condomínio afirmaram ter visto Luiz em estado de desespero logo após Tatiana ter caído do prédio. Eles o viram correr até o corpo dela e gritar: "Meu amor, acorda, por favor!" Os policiais, então, souberam que Luiz havia deixado o condomínio em seu carro, mas, felizmente, ele não foi muito longe. Luiz tentou fugir. O objetivo dele era fugir para o Paraguai, mas, felizmente, no caminho, ele sofreu um acidente na rodovia. A polícia chegou rapidamente ao local e o prendeu imediatamente. Ele disse à polícia que era inocente, alegando que não a jogou do prédio. Pelo contrário, ele afirmou que isso foi escolha dela, mas então a polícia perguntou por que, se ele era inocente, estava fugindo. Ele respondeu à polícia, uma mentira óbvia. Ele disse que fugiu porque ficou profundamente perturbado ao ver sua esposa no chão. A polícia então informou a ele que tinha imagens dele agredindo Tatiana pouco antes de ela ser morta. A resposta dele foi: "Não consigo me lembrar do que aconteceu, é claro." Os investigadores achavam que ele fugia da cena por culpa percebida. Com Luiz sob custódia, precisavam descobrir o que realmente aconteceu. Imagens das câmeras foram minuciosamente analisadas e evidências físicas coletadas no local. No dia 6 de agosto de 2018, os promotores moveram o caso para um processo criminal formal, e Luiz foi formalmente acusado de feminicídio, que é o assassinato intencional e motivado por gênero de uma mulher. Isso foi acompanhado de acusações relacionadas a restringir a liberdade de Tatiane e alterar a cena após sua morte. Luiz tentou alegar que os dois tiveram uma discussão. Depois, entrou no apartamento e que Tatiane tentou manipulá-lo, ameaçando se jogar. Então a equipe de acusação começou a trabalhar e os testes forenses se concentraram na mecânica da própria queda. Um relatório da polícia foi então finalizado e eles concluíram que a queda era incompatível com um salto deliberado. O relatório analisou duas possibilidades: uma queda acidental ou assassinato, mas as conclusões da autópsia indicaram que ela morreu por asfixia mecânica causada por estrangulamento. Isso significava que a história de Luiz sobre ela ter escorregado acidentalmente era impossível. Tatiane já estava morta antes de cair da sacada. O processo judicial foi extremamente turbulento. O julgamento estava previsto para começar em dezembro de 2020, mas, devido ao que estava acontecendo na época e a vários contratempos legais, o julgamento só começou em 4 de maio de 2021. Durante as audiências, o tribunal ouviu 11 testemunhas, sendo 2 por videoconferência. Alguns moradores do condomínio falaram sobre como ouviram os barulhos horríveis vindos do apartamento, os gritos, a confusão
Mesmo assim, não fizeram nada. O efeito espectador estava em plena ação. Só mais tarde a polícia foi chamada. No dia 9 de maio, Luiz foi interrogado e ficou sob interrogatório por mais de 10 horas. Durante esse tempo, ele demonstrou algum tipo de remorso pelas imagens que mostravam claramente abuso físico e emocional. Ele se virou e implorou perdão à família de Tatiana, mas ainda assim negou tê-la matado. O caso, então, avançou para os argumentos finais, com Luiz ainda sustentando a alegação de que era inocente. Eles ressaltaram que a queda não foi registrada claramente pelas câmeras e que não havia gravação direta dele a empurrando. Também sugeriram que ela estava emocionalmente instável nesse período. A defesa teve até a audácia de tentar afirmar que Luiz estava tentando contê-la e acalmá-la durante a discussão. E eles alegaram que, após a queda, o comportamento dele se devia ao pânico e não à culpa. Na noite de 10 de maio de 2021, o júri anunciou sua decisão por maioria de votos. Considerou Luiz culpado de homicídio. O juiz, então, leu a sentença e as penas fixadas. A pena total foi de 31 anos, 9 meses e 8 dias de prisão. E com isso, ele foi levado embora. Enquanto isso, a família de Tatiana ficou extremamente aliviada por finalmente a justiça ter sido feita após tanta demora nos tribunais, mas sua família está determinada a não deixar que sua morte seja em vão. Eles fazem campanha incansável em homenagem a Tatiana, destacando a violência doméstica, conscientizando e incentivando mulheres a não se calarem. Em 10 de junho de 2024, a Câmara Municipal da cidade de Tatiana nomeou o Centro de Acolhimento para Mulheres em sua homenagem. A família dela estava lá para assistir à sessão. O Brasil tem a 7ª maior taxa de feminicídio do mundo, mais que o dobro dos Estados Unidos. Acredita-se que só 1/4 das mulheres vítimas de abuso doméstico denunciam. No Brasil, mesmo quando denunciam, a polícia frequentemente carece de recursos e treinamento para lidar com esses casos. No total, o Brasil tem menos de 500 delegacias especializadas em crimes contra mulheres, o que equivale a cerca de uma para cada 210 mil mulheres. A maioria delas fecha à noite e nos fins de semana, justamente quando a violência doméstica é mais provável. O nome de Tatiana agora permanece associado a alertas públicos sobre parceiros controladores e violentos. Desde que Luiz foi encarcerado, ele tentou recorrer de sua condenação várias vezes. Ele foi rejeitado todas as vezes. E a partir de 9 de junho de 2025, o processo criminal se tornou definitivo após o término oficial do processo de apelação. O caso de Tatiana é mais do que trágico, mas sua família apenas espera que a conscientização em torno de sua morte ajude a evitar sofrimentos futuros.